Olá, tudo bem? Faz um tempo que a gente não aparece aqui no nosso canal. Eu queria aproveitar para comentar alguma coisa, um tema que está pegando bastante na atualidade. Talvez vocês não estejam acompanhando de perto, mas dentro do meio policial, a gente vem acompanhando algumas proposituras legislativas, em especial uma, né, que é o PLC 7 de 2016, em que ele altera alguns dispositivos da Lei Maria da Penha. E o que acontece? Acontece que foi proposto pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, senador por São Paulo, por iniciativa também da senadora Marta Suplicy, que é de São Paulo, a modificação do texto que veio da Câmara dos Deputados. Por isso que chama PLC. É projeto de lei, o C é que veio da Câmara. E quando chega no Senado recebe um novo número, que no caso é o número 7 deste ano de 2016. E o texto que veio de lá falava em autoridade policial. E o senador Aloysio mudou para delegado de polícia. Vocês sabem que dentro do nosso canal, bem como do nosso blog, a gente não faz distinção. Mas nos preocupa muito quando uma determinada carreira policial resolve fazer uma reserva de mercado. E a reserva de mercado ela não é boa para a sociedade. Eu acompanho muito alguns programas da Rádio Jovem Pan. Estou até fazendo um spotzinho aqui, estou até fazendo uma propaganda. São 3 programas que eu ouço. Eu ouço o Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan. À tarde eu ouço o Radioatividade, que atualmente é apresentado pela Madeleine Lasco e pelo Carlos Aros. E logo na sequência eu assisto, porque eu vejo pelo YouTube, o Reinaldo Azevedo nos Pingos nos Is, tá? O Patrick Santos e o Vitor La Regina. Bom, e hoje, exatamente no programa de hoje, o Reinaldo Azevedo comentou alguma coisa a respeito do presidente Lula, está até no blog dele, e entrou nessa questão do projeto de lei 07 de 2016 apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Mas já há uns 2 meses eu pude ouvir e assistir a primeira entrevista da delegada Marilda Pansonato. A delegada Marilda Pansonato é presidente da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. E logo depois eu ouvi também a entrevista da delegada Elizabeth Sato, que atualmente é a delegada-chefe do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também a respeito do PLC 7 de 2016. Em todas as entrevistas, e a Madeleine Lasco também entendeu assim, e o que foi no programa hoje, 16 de agosto, nos Pingos nos Is, o Reinaldo Azevedo, ambos externaram que esse projeto amplia a proteção à mulher. E eu estou aqui para tentar explicar que, infelizmente, se for feita essa modificação, não amplia. A delegada Marilda, na sua entrevista, ela disse que não se poderia, e eu peço desculpas, mas foi o que a delegada disse, que a gente não poderia submeter a segurança da mulher por questões meramente de briga corporativa. A Madeleine Lasco, que era entrevistadora, em nenhum momento falou de briga corporativa. Foi a própria delegada Marilda que falou, se ela espontaneamente colocou o assunto corporativo na pauta, é porque algum interesse corporativo há, concorda? E não é o interesse das demais polícias do Brasil. Todas as outras polícias do Brasil, elas querem participar desta rede de proteção às mulheres e não hipotecar
esse privilégio apenas aos delegados. E nós vamos aqui tentar explicar por quê. Porque quando se fala em autoridade policial, nós estamos falando de todos os policiais. O Supremo Tribunal Federal já disse que a autoridade policial é todo o servidor investido, né, da função policial. Então são a autoridade policial os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os policiais ferroviários federais, os policiais civis e os policiais militares, conforme está previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal. Isso já está decidido pelo Supremo. Quando vem e coloca delegado, aí nós estamos falando de reserva de mercado. Bom, vamos dar uma avançada aqui no nosso slide, né? Então já começamos a falar sobre o corporativismo. Não queremos falar sobre o corporativismo. Muito pelo contrário. O que todos os policiais do Brasil querem é aumentar esta proteção à mulher, né? Essa universalização do atendimento. Porque o que acontece no Brasil? Isso é uma realidade brasileira. Quando a gente fala de uma lei, a gente não pode ficar pensando apenas que é São Paulo. São Paulo é uma realidade, mas a realidade de São Paulo não é a mesma de Minas Gerais, que não é a mesma do Mato Grosso, que não é a mesma do Maranhão, que não é a mesma do Amazonas. Quando pensamos numa lei, temos que pensar numa lei para o Brasil inteiro. E o que é que acontece na realidade? Na realidade é que existem poucos municípios no Brasil que têm delegacias. E a maioria dessas delegacias não funciona à noite e nem em finais de semana ou feriados. Nós vamos falar disso mais para frente. O que nós temos, sim, é a Polícia Militar em todos os municípios brasileiros. Nós temos, em muitas regiões remotas, a Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, nos postos de Polícia Rodoviária Federais. Quando se fala na violência contra a mulher, e nós falamos da Lei Maria da Penha numa rede inteira de proteção, nas casas de acolhimento, nos dispositivos que impedem, que deveriam impedir que os agressores se aproximassem de suas vítimas. A polícia não é o melhor recurso, mas por não existir as casas de acolhimento, por falhar nas outras políticas públicas que ficam pretensas aos municípios, acaba querendo colocar mais uma carga para as polícias. Tudo bem, a polícia vai atuar, ela tem o seu campo de atuação. Mas sim, existem três situações. A primeira e mais comum é aquela em que, numa discussão, é apenas discussão de casal. Discussão entre marido e mulher, mas de casal. Vamos falar de casal, porque também existem discussões e agressões entre casais mulher com mulher, homem com homem. E já há jurisprudência, já há entendimento nos tribunais que a Lei Maria da Penha também se aplica para esses casos. Bom, então o mais comum é a discussão entre o casal. E aí, naquele momento de cabeça quente, chama a polícia para fazer a mediação. Essa que é a realidade. Não houve agressão, houve apenas o bate-boca. E a polícia é chamada. Esmagadora maioria dos casos. A polícia verifica que não houve agressão, não houve o cometimento do crime. A polícia militar ou a polícia civil, qualquer agente policial, qualquer autoridade policial, constata que não houve o crime. Dá as orientações necessárias, né? E a ocorrência termina ali sem intervenção. Esse é o primeiro caso. Segunda situação. Há agressão.
a polícia é chamada. Chegando, verifica-se que a vítima foi agredida. E o agressor está lá. Muito simples. Hoje em dia, você prende o agressor em flagrante. Prendeu o agressor em flagrante, automaticamente, conforme a previsão da própria Lei Maria da Penha, você tira esse agressor do afastamento da vítima. Mas a pena é pequena. Se for lesão corporal apenas, a pena é pequena. Então é muito comum o juiz liberar o indivíduo. É aí que começa a dar os primeiros problemas. Você tem que criar uma rede de proteção. O estado do Paraná teve um programa muito bom em que as agressões, onde houve agressões, as vítimas foram mapeadas e recebiam a visita rotineira de policiais para ver como é que estava a situação e se as medidas de proteção estavam sendo devidamente cumpridas pelo agressor. Então é a segunda situação. Você chega, houve a agressão e o agressor está lá, no local. E temos a terceira situação, em que a agressão, e normalmente é a situação mais violenta, inclusive com a morte, né, da mulher, da companheira, ou da filha, ou da mãe, ou da namorada, e o indivíduo não está no local. Mas não vamos falar da morte, né, porque a morte, de certa forma, você vai atrás, mas a vítima morreu. É cruel falar desse jeito, mas não há mais medida protetiva a ser dada. Ela morreu. Alguma coisa tinha que ter sido feita antes, certo? Bom, ela foi agredida. Ela está viva e foi agredida. E o agressor fugiu. A pergunta é, o que fazer? Porque ele pode voltar a qualquer momento. É aí que os demais itens da rede de proteção, como por exemplo as casas de acolhimento. Se você tem na cidade, no município, casas de acolhimento, você vai pegar esta mulher agredida, cujo o agressor fugiu, porque ele pode voltar a qualquer momento, você não vai ficar com a viatura ou com policiais empenhados ali eternamente. Infelizmente, isso não é possível. Então você faz o quê? Você retira a mulher e até mesmo os filhos daquele local onde aquele agressor pode voltar, porque é a casa dele, e coloca numa casa de acolhimento. Naquela casa de acolhimento ele não vai invadir, porque ele tem toda uma proteção, né? Então, é isso que acontece na prática. Nós precisamos de casas de acolhimento. Nós precisamos de algumas etapas anteriores, porque a atividade da polícia, qualquer que seja a polícia, continua sendo a mesma. Né? Continua sendo a mesma. Nós podemos perseguir e tentar prender o agressor, mas se não encontramos? E se houve um lapso de tempo em que ele conseguiu homiziar-se, esconder-se em algum lugar, como é que nós fazemos? Então, nós temos que ter os outros mecanismos de proteção também atuantes, antes da polícia. Porque a polícia ela precisa também de ter meios para poder agir. Né? Então, só achando que colocando essa conta na fatura da própria polícia está resolvido o assunto. Não está resolvido. David Bailey já falava dessa situação das casas de acolhimento e da rede de proteção à mulher agredida em seu livro Padrões de Policiamento em 1983, quando ele escreveu. Então é uma coisa velha, e nós só temos essa legislação há 10 anos. Em 2006, inclusive, fez aniversário ontem, né? De 10 anos da Lei Maria da Penha. Então, o que acontece? Por que você hipotecar a uma única categoria não vai melhorar a ajuda para a mulher? Por causa da realidade brasileira, como eu disse. Nós não podemos pensar em São Paulo. E mesmo se pensarmos em São Paulo, que tem a maior polícia civil do Brasil, nós vamos estar numa boa situação.
Porque essa é uma realidade. A primeira realidade é que as delegacias da mulher, primeiro que tem estados que não têm delegacias da mulher. Não são todos os estados que têm delegacia da mulher. E aqueles que têm a delegacia da mulher só trabalham em dia útil, de segunda a sexta, no horário de expediente comercial, das 9 às 6 da tarde. Não trabalha à noite, não trabalha fim de semana, não trabalha em feriados. Essa é uma realidade das delegacias da mulher. Tá? Mas nós vamos falar sobre a realidade das delegacias no Brasil. O Brasil possui cerca de 5.500 municípios, um pouquinho mais. Um pouco mais de 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, apenas 1.200 possuem delegacia. Delegacia, no geral. Delegacia no geral. À noite, que nem eu estou gravando esse vídeo para vocês agora, 10h30 da noite. Estou gravando esse vídeo para vocês. Nós temos, no Brasil, em todo o Brasil, algo em torno de 500 delegacias abertas. Ou seja, 10% apenas dos municípios brasileiros estão sendo atendidos com delegacia de polícia aberta. Neste mesmo momento, nós temos policiais militares atuando em todos, nesse momento, em todos os municípios do Brasil. Não tem um município do Brasil que não tenha um policial militar agora atuando. Nós temos nas estradas, o que acontece? Nas rodovias federais, quando você coloca um posto policial da Polícia Rodoviária Federal, por estar a polícia ali, começa a se criar em volta desse posto de polícia rodoviária uma pequena comunidade lindeira, à beira da rodovia. Então, alguém constrói um posto de gasolina, constrói uma borracharia, constrói uma mecânica, começam a morar pessoas ali. E se acontecer uma agressão, por que o policial rodoviário federal não pode atender essa ocorrência? Por que ele tem que levar alguma para outro lugar? Né? Aqui em São Paulo, agora à noite, tem lugares em que a viatura vai viajar 100 quilômetros para encontrar uma delegacia. Quando a gente fala de Minas Gerais, nós estamos falando de, às vezes, viajar 300 quilômetros para achar uma delegacia. Quando a gente fala do Amazonas, nós estamos falando de 4 horas de barco para encontrar uma delegacia aberta. Você já parou para pensar? A lei diz que não pode revitimizar a mulher. Não pode revitimizar a mulher. Pensou essa mulher agredida e você está falando, você vai fazer um flagrante, por exemplo, do agressor. Você vai colocar ele e ela no mesmo barco à noite? Vai andar no rio? Pensa no pesadelo que é essa situação. Ficar horas ali. E se de repente ele gruda no pescoço da mulher e se joga dentro do rio no meio da noite? Como é que a gente faz? Como é que o policial faz? Isso protege a mulher? Estamos falando de Brasil. Agora, neste momento, Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, a capital e os seus 36 municípios. 38, desculpa. A capital e os seus 38 municípios. Né? Sabe quantas delegacias, sabe quantos municípios têm delegacia aberta agora? 34 delegacias abertas na Grande São Paulo. Na região metropolitana de São Paulo. O que dirá o que acontece em Roraima, Amapá, Acre, Piauí. Essa é a realidade do Brasil, senhores. Essa é a realidade do Brasil. Então, o que a gente defende? Por favor, sensibilizem os seus representantes para que a gente possa manter o texto original de autoridade policial, para que todos os policiais, porque todos somos policiais, e todos estamos imbuídos do mesmo interesse,
proteger a sociedade. E dentro da sociedade, proteger os mais vulneráveis. Entre os vulneráveis estão as mulheres, né? Estão as mulheres. E lembrando que o essencial é a rede de proteção. A rede de proteção. E ela ainda não existe. Muito obrigado, né? Um abraço para vocês e, por favor, visitem o nosso blog, o blog do Coronel Pelissari, que a gente sempre está pondo alguma coisa lá a respeito de polícia e segurança pública. Tá? Obrigado.